andarmos pela cidade e depararmos com placas como estas. Mas afinal, o que é correto? Alugam-se casas ou aluga-se casas? Qual é a forma correta de se escrever e falar? Aluga-se casas ou alugam-se casas? Alugam-se casas. Isso, então quando nós vamos fazer uma plaquinha para colocar lá na porta da imobiliária, a gente tem que usar a forma padrão, a culta, que é alugam-se casas. Nesse caso, depende muito do sujeito. Como você falou para mim, perguntou para mim, alugam-se apartamentos? Nesse caso, o verbo também tem que ir para o plural, porque apartamentos são alugados, né? Se por um acaso for um apartamento só, hipoteticamente, você vai falar aluga-se apartamento, porque um apartamento é alugado. O que difere de precisa-se de balconistas, porque especificamente nessa frase nós não temos sujeito, nós temos aqui um sujeito indeterminado. Então, o verbo sempre vai estar, neste caso, no singular. Precisa-se de balconistas. Um macete, diferença, é que nessa frase sempre vai aparecer uma preposição. Nos primeiros anos de vida já falamos a língua materna, que é reforçada por nossos pais e escolas. O que muitas crianças ainda não conhecem são as sutilezas, sofisticações e regularidades no uso das regras gramaticais. Coisas que só a leitura e o estudo podem aperfeiçoar. A educação, a leitura, ela não se dá no 5º ano da escolaridade. Ela inicia desde a maternidade, ela começa se comunicando com os pais e aí ela vai crescendo, os pais vão incentivando, né? Presenteando com livros, revistas mesmo, ajudando essa criança a construir o seu saber. Então ela começa a partir do momento em que ela tem o contato com a fala. Né? Começou a falar, ela já começa a leitura de vida dela. E aí a gente começa, dentro da escola, a trabalhar essa leitura, né, da forma padrão, que é a culta que nós temos que ensinar. A dificuldade na concordância, na forma correta de se empregar as palavras, está presente em nosso dia a dia. A forma inadequada de se falar o português pode estar ligada à falta de leitura e até mesmo à falta de conhecimento básico da língua. Vários são os fatores que interferem, principalmente o grupo linguístico ao qual a pessoa faz parte. Isso é muito importante. Um outro fator que é importante também é a falta de uso do dicionário. Nas dúvidas que normalmente as pessoas têm, as pessoas não consultam um dicionário. E a questão do português falado e o português escrito. O português falado, digamos que ele é mais permissivo. E muitas das vezes a pessoa leva para a escrita essas inadequações. Esses são os fatores primordiais, na minha opinião. Expressar o português com clareza e correção é uma das maiores dificuldades dos brasileiros. A dica para quem quer se dar bem na hora de se expressar é ler e ler muito. A leitura é muito importante. O que a gente percebe hoje é que as pessoas leem muito pouco porque não interpretam. Então isso é um círculo vicioso. A pessoa não gosta de ler porque ela não entende o que ela está lendo. E ela não entende o que está lendo porque ela não lê. Então, eu aconselho as pessoas a lerem mais desde crianças, a procurarem as palavras novas em bons dicionários. Isso tudo ajuda a pessoa a se comunicar melhor.